Curso de Programação em Linguagens, aula 61. Botões de comando. Ora, todo formulário que se presta nessas linguagens tem que ter esses campos de controle e um botão de ação. Ainda não caprichamos, dando nomes, aplicando cores e tal, né? Só para esse aviso aqui que nós colocamos cor, para mostrar que pode ter uma cor diferente de preto, né? E esse botão deve efetuar alguma ação, né? Bem, sobre isso, continuamos com a nossa estrutura, né? Callback com aquelas mensagens. A qual mensagem corresponde o botão de ação? A mensagem WM Command. Bem, mas uma tela pode ter vários botões de ação. Como é que a gente faz, né? Porque WM Command significa que algum botão da tela, né, foi clicado. Aí nós teremos que fazer dentro dessa seleção switch aqui da mensagem recebida, ó, aqui estão as outras mensagens, WM Paint, WM Destroy, Create. Dentro dessa, teremos que fazer um outro switch, não causa prejuízo algum, ó. Estão vendo? A estrutura está correta, ó. Esse switch fecha aqui embaixo, não tem confusão nenhuma. Basta vocês fecharem, né, as chaves nos locais corretos. Bem, e aí nós testamos, né, o ID do botão. Então aqui não é a gente não usa propriamente o nome do controle utilizado aqui no Create, né, do lado esquerdo, né? Aqui, ó, static 1, botão 1. Não, a gente usa um ID, correto? Então no caso de button tem aqui, ó, H-menu ID button 1, ID button 1. Tá? Essa é que vai ser a chave para a gente testar qual botão que foi clicado. Correto? Bem, aí nos cabe colocar o código, né? Vamos ver primeiro o que ele faz. Ó, clicamos nele, ele deu um message box, botão 1 foi acionado. Damos OK e ele vai lá e faz duas coisas. Ele coloca um conteúdo aqui e aqui, ou seja, um no campo Edit e outro no Static Field, que é o Label, correto? Para mostrar a versatilidade do botão. Agora vamos ao código dele. Bem, a nossa preocupação deve ser dele obedecer, né, a sua localização entre as mensagens no local correto, em WM Command, tá certo? E aqui nós colocamos uma nota, ó, botões. Em Low Word vem o ID do botão acionado, tá? Low Word de WParam. Vem este ID aqui, ó. Simplificamos a estrutura do botão só aos campos mais importantes para vocês verem, ó. Ele vem lá no final. Então, favor, ter bastante disciplina. Bem, então vem aqui, nós enviamos imediatamente após o clique um message box. Aconselho a vocês sempre fazerem isso. Para qualquer ação, conferir em primeiríssimo lugar com o message box, tá? Para ver se está no local correto, porque além disso, ele testa se todos os níveis de chave estão fechados no local correto, tá bom? Então, quando tiver os cases estruturadinhos, tá? O produto do message box vai vir íntegro. Bem, agora a gente garante o tamanho do buffer pelo tamanho do campo Edit. Não sabemos qual que é o tamanho, né? Pode variar da versão 32 bits para 16 bits, né? E para 64 bits. Então, isso aqui é muito importante. Você não precisa ficar fazendo os if and if para
testar qual versão que eu estou. Estou 16 bits, esse programa está executando em 32, em 64, futuramente em 128, quem sabe, né? Bom, aí a gente reserva um buffer bem conhecido de vocês, tá? Vamos aqui ver a definição dele, é um char buffer. E nós reservamos, né, fazemos um global alloc, isso aqui é mais ou menos o antigo malloc, tá? Das primeiras edições da linguagem C, com um GPTR, né, um global pointer, e len mais um do que foi achado aqui. Por quê? Porque no len mais um tem um /0, tem um nulo, tá? Para terminar strings. Depois utilizamos o conhecido sprintf, aconselho vocês escreverem um cartãozinho com alguns comandos aqui, como lembrete. Por quê? Agora vem um alerta para vocês. Na internet está cheio de gente que escreve o sprint com a sintaxe do snprintf, com sintaxe de printf ou de fprintf. Tudo errado. E está nos fóruns. Por quê? O cara está ali vendo uma discussão, ele quer aparecer, aí ele coloca ali qualquer código. Ele não tem compromisso nenhum, porque não se trata de um vídeo que ele faz em que ele tem que mostrar que a execução está correta, igual nós estamos fazendo aqui, tá? Então, fazendo as coisas nos anos 2020, tá? Então, essas versões podem mudar. Então, eles tinham que registrar a data e qual versão do compilador C que eles estão utilizando, né? Ou mostrar tudo, porque podem aparecer outros erros aqui, resultado da colocação das variáveis, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bem, então, jogamos esse conteúdo aqui, ó, no buffer, com sprintf, para exibir lá na tela, tá? Então, esse exemplo já agrupa a ação de botão com o envio de conteúdo para um campo de texto. Vocês têm lá nas outras linguagens um método. Ponto value seta o campo, tá? Ou então valor ou val que seta o valor de um campo. Aqui no Windows, feito de forma correta, tudo é mensagem, como eu já expliquei para vocês, tá? Então nós vamos mandar um send message para o campo edit total, que foi criado aqui, ó. É a variável de instanciação de um create window para aquele controle. Nós vamos mandar um conteúdo para edit. Então, por isso que eu usei aqui edit total. Tá certo? Então, nós vamos enviar uma mensagem para edit total do tipo wm7text, essa que é a forma correta. E o w parando a estrutura quaternária aqui, o terceiro parâmetro vem o comprimento e o quarto parâmetro é o buffer, ou seja, o conteúdo. E ele vai colocar lá no campo edit. E mandamos também, ao mesmo tempo, uma instrução, né, para o campo static field, né, com set window text. Eu falei, tudo fazer com mensagem, mas vou mostrar para vocês que existe esse tipo de instrução aí, para coisa rápida, afinal é um label, né? Então ele envia o texto, tá? Para o label start text field, conteúdo, texto, tá certo? E vamos ver aqui o funcionamento, conforme nós já disparamos, né? Mas vamos disparar de novo. Aqui. Então eu clico em botão 1, ele avisa, botão 1 foi acionado. Estão vendo aqui de baixo? O message box. Agora, após o message box, ele vai colocar texto aqui no label, tá? Inacessível com seleção de mouse, e esta mensagem que nós damos, ó, wm command no botão 1 aqui no campo edit, correto? Porque vocês vão fazer interfaces visuais, vocês precisam saber como é que se clica no botão, como é que é tratado isso, como é que vocês alteram o campo edit e como é que vocês alteram o campo label, tá ok? Exemplo de alteração de campo label, por exemplo, pessoa física,
Aí você vai selecionar a pessoa física, então o label do formulário vai aparecer CPF. Quando você selecionar a pessoa jurídica, por exemplo, ele altera o texto do campo label para CNPJ. Tá bem entendido isso daí? Então, muito cuidado com códigos de internet. Porque muitas vezes, agora vamos ver o que nós passamos com isso aqui. Nós evoluímos de versões antigas do C e queríamos ver nessa versão como é que era a transformação para enviar lá o send message para o campo edit, né? Não, tudo bem, a estrutura é quaternária, só que o programa não funcionava, correto? Por quê? Porque para alteração de campos, tá, de formulários através de mensagens, os campos a alterar, né, os campos que receberão textos dinâmicos, precisam estar no território global aqui do programa, tá certo? Por quê? Porque quando ele está aqui, né, declarado no callback os campos no create, foi na hora que ele passou pela mensagem create. Quando ele passar pela mensagem paint ou wm command, ele está executando essa função aqui, carregando a função de novo, e só o pedaço que vai funcionar é aquele da mensagem. Muita gente olha a função declarada como um texto aqui, num código-fonte, e acha que ela está existente. Não. Durante a execução, tá certo? É que as variáveis que correspondem ao processamento da mensagem que está chegando agora é que estão vivas. Durante um clique de um botão, né, ele nem passa aqui em WM Paint, tá? É na próxima passada, ou seja, ele descarregou as variáveis que estão aqui dentro, né? Perdeu o conteúdo que você enviou para o Static Text Field, então quando ele der repente, o conteúdo não está lá. Ele só estará se as variáveis que correspondem à criação dos campos, né, os handles, estiverem aqui nesse terreno de variáveis globais do seu programa, tá certo? Ou melhor dizendo, deste protocolo de acesso, de audição das mensagens do programa no sistema operacional Windows, tá bom? Então, muito cuidado com códigos de internet. Ele apresenta um trechinho, você experimenta, não dá certo. Por quê? A variável está declarada aqui dentro, por exemplo. Ou você sabe lá, declarou aqui, você fala assim, onde que eu declaro os handles? Ah, não, eu coloquei aqui no create, ele vai ver. Não vai ver, não. Tá certo? Para alteração de campos, né, as variáveis que são os handles, né, de instanciação desses objetos aí de tela precisam ser globais. Eu estou enchendo o saco, que é para vocês não errarem, tá? Não passarem o mal que a gente passou, tá certo? Bem, então o recado que a gente queria dar aqui, né, a respeito de botões, né, da mensagem WM Command, está finalizado, tá? Então, acabamos, esse é o final da aula 61. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês.